Outro tratamento a que o aço pode ser submetido é o de descarburação, que vai também envolver uma reação de desoxidação utilizando o carbono. Para fazer uma análise termodinâmica deste processo, vamos traçar uma curva de equilíbrio, teor de carbono versus teor de oxigênio, para um aço contendo 0,5% de manganês. Vamos considerar duas condições, com pressões parciais de CO de 1 e 0,1 atmosfera, e construir este diagrama considerando teores de carbono na faixa de 0,02 até 0,5. A reação pertinente vai ser a reação de formação do CO a partir dos carbono e do oxigênio. O ΔG0 para essa reação já foi obtido em vídeos anteriores, equivale a menos 4.379 menos 10,17 T em Kelvin, expressa em caloria por mol de CO formado. Considerando que o equilíbrio termodinâmico é alcançado e analisando para uma temperatura de 1873 Kelvin, podemos determinar o valor da constante de equilíbrio, que equivale à razão entre a pressão parcial de CO pelo produto das atividades henrianas do carbono e do oxigênio, e realizando os cálculos para esta temperatura, temos que o produto das duas atividades henrianas vai ser equivalente a 1,847 vezes 10 a menos 3 vezes a pressão parcial do CO em atmosferas. Para essa pressão parcial de CO, então, e utilizando os coeficientes de interação determinados nos dados termodinâmicos para metalurgistas, do carbono sobre o carbono, manganês sobre o carbono, e assim sucessivamente, agora para os coeficientes de interação sobre o oxigênio, podemos expressar, então, os logaritmos dos coeficientes de atividade henrianos, tanto do carbono quanto do oxigênio. Substituindo, então, os valores, nós vamos ter a equação final a ser resolvida, onde podemos expressar aqui os coeficientes de atividade usando as expressões tanto para o carbono quanto para o oxigênio. Teremos uma equação não linear a ser resolvida, onde vamos especificando os teores de carbono e sucessivamente calculando os teores de oxigênio em equilíbrio com ele. Esse diagrama foi construído resolvendo essas equações utilizando os métodos iterativos que estão disponíveis no Excel. Aqui está apresentada a curva relacionando teor de oxigênio com teor de carbono em equilíbrio. Como solicitado, temos duas curvas, uma para pressão de CO igual a 1 atmosfera, que é a curva azul, e outra para pressão de CO igual a 0,1 atmosferas, que corresponde à linha vermelha. É interessante observar que, utilizando o vácuo, como era de se esperar pelo princípio Le Chatelier, conseguimos, para um dado teor de carbono, alcançar teores de oxigênio bem baixos. Nota-se que esse tratamento sob vácuo ele vai propiciar redução simultânea dos teores de oxigênio e de carbono. Tradicionalmente, esses tratamentos têm sido utilizados para a produção de ácidos ultra baixo carbono, que são usados, por exemplo, em aplicações na indústria automobilística. Para encerrar, formulamos uma questão, que é o que aconteceria com essas curvas se a temperatura fosse reduzida para 1823 Kelvin. Pare o vídeo, procure formular essa resposta e comparar com o que vai ser abordado logo a seguir. Bom, examinando o ΔG0 da reação, vemos que o termo constante é negativo, que indica uma reação exotérmica, e já sabemos pelo princípio Le Chatelier que reações exotérmicas são favorecidas a baixas temperaturas. Então, a tendência é que se a temperatura for mais baixa, a tendência dessas curvas se deslocarem mais para baixo ainda, favorecendo uma maior intensidade da descarburação e da desoxidação.